Para a gente dar continuidade agora ao nosso segundo painel, para tratar da disrupção, visão geral dos alicerces dos sistemas tributários, eu convido agora o moderador Fernando Scaff, professor da USP, Alberto Bareis, ex-economista líder fiscal do BID, professora doutora Matilde Lavouras, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor doutor João Ricardo Catarino, professor do ICSP, e José Roberto Afonso, vice-presidente do FIB, professor do IDP e do ICSP. Zé Roberto, eu fico como moderador, passo a palavra. O que é que você está aqui esperando? Hein? Moderar o tempo é fácil. Quem começa? Zé. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estarmos juntos aqui. Neste segundo, vamos chamar de segunda mesa, segundo painel, na dinâmica que foi proposta pelo Zé Roberto Afonso, pela organização, temos os aqui presentes. Não vou nomear, não vou citar, considerem-se todos abraçados para nós podermos ir ao mérito da questão. Nesse sentido, vamos primeiro ouvir o expositor Alberto Bareis, do CIAT BID de Washington, onde fará uma exposição sobre esta questão dos alicerces, da disrupção dos alicerces. Então, showtime. Obrigado. Terceira universidade do mundo, primeiro país da Europa do mundo, faculdade de Direito. Eu venho da administração e da economia. O que estou fazendo aqui? Eu não falo bem, me olvidei. Eu vivia na fronteira, no Uruguai, agora me fui 30 anos nos Estados Unidos, sou um gringo. Muito obrigado pela invitação, muito obrigado. É um prazer estar aqui nesta universidade que eu conhecia. Vou falar muito rapidamente. O mundo do passado já lo demostraram, não? David Pitt hizo el impuesto a la renta en 1800 cuando Napoleón lo encerró. Bismarck, cuando se le venían todos los soldados que habían ganado la guerra, dio la seguridad social. Y Siemens inventó el IVA. En realidad, todos después se fueron progresando en el siglo XX, ¿no? Se popularizó el impuesto a la renta con Roosevelt en los años 80. Todo lo que describió el profesor son impuestos viejos. Pero ¿cuál es el mundo en que estamos hoy? El mundo en que estamos hoy es muy diferente. Primero, estamos totalmente endeudados. 3 veces el Producto Bruto y sobre todo en los países desarrollados, no tengo presentación porque es sistema antiguo, pero me van a creer, es 2 veces el Producto Bruto en los países desarrollados el sector privado. Si le sumo el sector público, incluida China o Estados Unidos, 3 veces y media. América Latina luce hasta bien con esto, porque como no tiene préstamos bancarios, nos morimos de hambre, así que estamos estupendo. Primero, deuda. Segundo, y ahí sí América Latina es un desastre, concentración de ingresos. La concentración de ingresos es do capital, tenía en la presentación, pero les voy a decir que el 10% tiene siempre más del 50% y prácticamente el 60% a nivel mundial. En países como América Latina o Brasil, la propiedad 4-1, el 10% más, tiene 4 veces más que todo el resto. Y en ingresos tiene más del 50%.
Por supuesto, las poblaciones se están avejentando, no todas iguales en América Latina, pero tenemos. O sea que tenemos un problema feroz de endeudamiento, de desigualdad y, lo que es peor, de etaria. Y tenemos sistemas sociales quebrados. A esto vamos a sumarle el mundo del futuro. ¿Cuál es el mundo del futuro? La inteligencia artificial y la robótica van a destrozar, la inteligencia artificial, la parte de servicios, la parte manufacturera, la robótica, y entre el 50 y el 60%. Lo único inteligente acá es el micrófono. Como cuando llega a los edificios, están todos fundidos y usted llega, lo único inteligente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el mundo del futuro? El mundo del futuro es que se van a ir los trabajos. Por supuesto, la clase media, siempre va a haber un 10%, esto de que no asalariados con dependencia, pero tenemos los otros que se mueven para países de baja tributación. Uruguay, Portugal, no quería nombrar. Entonces, eso va a ser que vamos a tener unas clases medias, en vez de 50%, ¿dónde hay de 50%? No en América Latina, estamos hablando en Europa, donde llegan a 60%, 50%, van a llegar a 20%. ¿Ok? Entonces, no es que no vamos a tener impuestos, porque si yo sumo la seguridad social y el impuesto a la renta personal, que el 80% está pago por los empleados, vamos a poner que no caiga todo porque va a haber empleados universitarios bien formados en Aveiro, los que hacen computación, los otros no sé qué vamos a hacer, porque la inteligencia artificial nos va a sustituir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en el mundo desarrollado, el 50% de la recaudación, más del 50%, le puedo dar, está mal la presentación, va a estar afectada. Porque no va a haber renta, pero para muy pocos. Y en países como Brasil, el 33%, porque nuestra proporción del trabajo en el PBI es mucho más baja. La tengo por acá, después se la podría dar, pero en Brasil no llega al 40%, en Portugal es algo más del 60%, en toda América Latina es menos del 50% y en Europa es más del 60%. Es que no va a haber impuestos porque no va a haber ingresos. Y contra eso, ¿qué tenemos? Tenemos que se nos va a caer estos dos impuestos. ¿Y qué tienen en común en el mundo? ¿Qué tienen Guatemala, China, Estados Unidos, Portugal, Alemania? Ninguno recauda más de 3%. 3% de impuesto a la renta de las empresas. Una superprotección a la gran capacidad empresarial. 3% de recaudaciones de 30%, 37% en Portugal, 34% en Brasil, más o menos 32% en Uruguay. Entonces, ¿quién va a pagar el mundo del futuro? Y el problema que tenemos es este. No estoy hablando acá de concesiones de puertos, de tipos que hacen cuestiones de farmacia y se abusan. Estoy hablando de las empresas que tienen el mundo del futuro, las que nos cambian, las que me van a cambiar los ojos y voy a tirar los lentes, las que me mantienen vivo porque yo tengo una leucemia latente y me soportan, las grandes químicas, las grandes empresas que manejan todos los autos. A esas empresas que son las que crean el mundo del futuro. No hablo de las otras que son las viejas nuestras, de acuerditos políticos. Estoy hablando de las que toman nuestra manera de pensar. Por eso esto no se resuelve con impuestos, se resuelve con regulación. Entonces, ese es el mundo del futuro que el profesor y el ministro brillantemente dijeron en el pasado. Y yo lo adoro al pasado, no hay problema. Carta Magna, Revolución Norteamericana. Pero ustedes recuerden siempre, lo fiscal va siempre atrás. Adelante va lo político y lo económico. Y lo fiscal, tapamos los agujeros. Es como en el 2009. ¿Qué tenemos a favor? ¿Qué tenemos a favor? Tenemos a favor dos cosas. Y después llego a los impuestos porque no me queda nada. Primero, acuerdos internacionales.
En el 2001, ¡pum!, volaron las dos torres, vino todo el sistema de conocimiento del último beneficiario y el GAFI voló. En el 2009, crisis financiera en los países occidentales, intercambio de información, porque cuando cayó la bolsa, un 40% de Estados Unidos, que era 40% del PBI, no digamos tonterías, y además donde se ayudaron a 13 bancos de los 20 bancos, y cuando digo bancos digo instituciones financieras, ahí se declaró que se caen los secretos bancarios en el mundo y se va contra los paraísos fiscales. Y después, en el 2016, empieza el proyecto BEPS. Ahí es un avance. El otro avance es la computación, la factura electrónica. En el mundo del futuro no vamos a controlar los sistemas de pago porque van a ser criptos. Lo único que vamos a controlar es la facturación, el real. Y cuando digo la facturación no digo mercaderías, digo también royalties, digo todo. La factura electrónica internacional tiene que venir y venir ya. Y la Suprema Corte Europea no puede decir que no, que fue lo que dijo. La Suprema Corte norteamericana no dice nada, porque los norteamericanos cobran 2% de imposición indirecta. Yo vivo ahí, a veces me río, es 2, algo. Cuando en Europa se cobra de 8 para arriba y Brasil cobra 12,5. ¿Qué les importa a los americanos? Una economía súper productiva, donde tiene cascada para 2% del producto, no pasa nada. Entonces, recién llegamos a los impuestos. El impuesto mínimo no es solamente un arreglo, no es solamente las 4 etapas del impuesto a la renta. Ya estoy terminando, me queda un minuto. Estamos terminando. Entonces, el impuesto mínimo es solo una solución. Está puesta por la OECD. La OECD no tiene mandato para esto. El impuesto en la OECD no es más taxation with representation, es taxation by unbalanced negotiation, donde además pesa mucho el sector privado. No es el Fondo Monetario que te da la plata y no se mezcla mucho con el sector privado. Y en el IVA tenemos que ir rápidamente. Brasil será dual, en otros países será 1, y vamos a tener que ir a una mezcla para cobrar más IVA con devoluciones. Y ese es el mundo que debemos discutir. Y para cobrar patrimonios vamos a tener que repensar, porque en renta tenemos que repensar que tenemos los nómades de computación, también vamos a tener los nómades del capital. El mundo tributario es peligrosísimo, pero es porque el mundo real es peligrosísimo. Obrigado. Você. Batista de Alberto, queria fazer acho que em cima do que você falou, 2 colocações ou 2 provocações aqui para a gente seguir no debate. Primeiro, pegando aqui seu gancho final, como que você tributa, né, o lucro de multinacionais, né, e, sobretudo, de empresas que praticamente estão nas nuvens? E, guardadas as proporções, isso não fica um pouco parecido também com os trabalhadores que não são mais assalariados, né, que são empreendedores, inclusive muitos deles transnacionais. Há um tempo atrás, um prêmio Nobel da Economia chegou e disse assim: não, esquece tudo, tem que tributar o faturamento. Não adianta eu ir atrás nem do valor agregado, nem do imposto, né, de renda corporativo, né? Tribute o faturamento onde ele é gerado, entre aí fatura eletrônica e tudo mais, e esqueça regressividade ou esqueça cumulatividade. Seria esse o caminho? Essa é a primeira pergunta ou provocação. Bom, agora a gente tem o direito. Como a gente está do outro lado, a gente pode provocar, né? Não é uma provocação, é uma vingança. E segundo, é a questão que a gente já conversou um pouco, que vamos ter aqui muito, entre política tributária e administração tributária. Na administração tributária, eu posso contratar serviços de consultores, de grandes empresas, né, de sistemas, e com isso consigo, né, modernizar, agilizar e agora cada vez mais ter dados, processar dados. Como eu faço
do outro lado, não da administração, e sim da política tributária. Eu não posso contratar, eu, poder público, não posso contratar uma empresa privada para definir que impostos eu cobro, né? Com que alíquotas, com que carga, né? Como os poderes públicos conseguem lidar com esse desafio que tem pela frente de ter que redesenhar impostos, né, diante desse novo mundo. O que eu só comento assim, me parece que é mais fácil eu lidar com a administração tributária, inclusive que a própria administração se vale, né, dos avanços de informática, de inteligência artificial, mas esses mesmos avanços dilapidam minhas bases tributárias, né? Graças a esses avanços eu tenho, acho que aliás só aqui em Portugal que a gente ainda tem livraria física, né? Que o resto do mundo você compra tudo pela internet com imposto com um mínimo de imposto. Talvez assim uma certa contradição, né? A mesma tecnologia que permite avanços na administração, né, te dilapida na política tributária. E eu não posso contratar, ou me parece que eu não consigo contratar um consultor privado para definir como é que eu posso cobrar impostos. Mas são as duas provocações. Bom, vamos fazer o seguinte, que tal fazermos a dinâmica de todos fazerem as suas provocações e aí, ao final, você coloca e a gente abre para todo mundo. Parece bom? Você anota? Prefiro ir como Jack el Destripador, Por partes. Estou bem. Você prefere respondendo? Então, 2 minutos. Prefiro responder. Deme 2 minutos. Administración tributaria, la historia de la administración tributaria. Si me parezco al profesor Casarta, pero un pequeño. Empezó con impuestos, después pasó a funciones, recaudación, después pasó a grandes contribuyentes y ahora pasa a la etapa de una enorme base de datos. Somos una mezcla de la CIA con Google de la parte económica. ¿Quién lo va a gobernar? Esto es muy importante. Pero la única manera de ser eficiente es que la administración tributaria sea enorme, tenga todos los datos. Tenía una gráfica y pequeñas cosas. Entonces, este es el tema. Yo tengo una administración tributaria que maneja todo, ¿ok? Somos peor que la CIA, controlamos todo. Ese va a ser el mundo del futuro. ¿Quién la va a controlar? Primer punto. Segundo punto, si yo no controlo el exterior, no me sirve para nada. Porque los jugadores de fútbol se van para Italia porque pagaban menos. Algunos otros venían a Portugal también, otros iban a Uruguay. Entonces, si yo no intercambio información, estoy frito. En primer lugar, ahora, como la política tributaria está muerta, porque tenemos impuestos del siglo XX, la administración tributaria es la única que nos puede salvar. Primer punto, colaboración internacional. No decir que todo lo de la OCDE está mal. Lo de la OCDE está bien, pero es completamente insuficiente y manejado todo por las grandes empresas, en el fondo, que son las que siempre hicieron la política tributaria, José Roberto. Algún académico, Siemens, Pitt, algún académico siempre hizo, pero la hicieron siempre las grandes empresas. El mundo del futuro es capitalista, no hay ninguna duda. El tema no es en China, sino quién controla las empresas chinas, quién controla las grandes empresas. Ese va a ser el mundo del futuro. ¿Y quién va a de comer a todos los que se quedan sin trabajo? Porque no tienen productividad. Entonces, la única manera es agarrar a todos los nómades. La única manera de agarrarlos todos es con una bruta factura internacional, es con un control de la información terrible que a todos nos asusta, porque yo no quiero saber qué compro o qué vendo o qué tengo, porque no quiero saber que sea mi vida. Pero eso ya Google lo sabe. Y ese es un problema de regulación, no de tributación. No confundamos, no tenemos el centro del poder. Primera pregunta, creo que quedó fuera. La administración tributaria debe ayudar a la política tributaria. La política tributaria va a cambiar. El IVA ya no es más el IVA pensado solo como IVA. Hay que hacer el IVA-P, lo que nosotros decíamos, hay que devolver, hay que hacer el cashback. No hay ninguna duda. Tenemos que apoyarnos ahora en la tecnología para mezclar el gasto con el impuesto para hacerlo lo más eficiente posible. Segunda, ¿qué voy a hacer con los nómades? Si yo no los hago facturar, todo el mundo está haciendo venir a los nómades, les cobra 15-20% de renta y los deja sin seguridad social. Con 15-20% de renta, eso se presta para una enorme
enorme que están haciendo todos los países, en especial los países chicos, un gran arbitraje. Yo creo que si no ponemos la factura internacional y no empezamos a cobrar en serio, esto no va a funcionar. Separados no funcionamos. Y con toda la información, que Dios nos proteja del administrador tributario. Bom, vou passar ao professor Catarino. Muito bem, bom dia a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é João Ricardo Catarino, sou professor de Direito Financeiro e Tributário na Universidade de Lisboa. Trabalhei e trabalho há muitos anos com estas matérias, já estive pela OCDE e pela União Europeia e fiz parte, peço que não me batam, da comissão que introduziu o Imposto sobre o Valor Agregado em Portugal. Portanto, nós sobrevivemos, Vossas Excelências também vão sobreviver. Ora bem, eu tenho aqui algumas provocações e alguns tópicos que não vão esgotar a matéria. Temos vários problemas fora do sistema e temos outros tantos problemas dentro do sistema. E eu diria que o problema tem que ver com o critério da repartição do imposto. Estamos todos de acordo que os impostos são precisos. Agora, como reparti-los? Esse critério nós nunca o terminamos, nunca o acabaremos, nunca chegaremos lá, mas precisamos de um sistema que reparta minimamente bem os impostos por todos, porque não há condomínio sem tributo, não há Estado sem imposto, como diria lá atrás, não é? O historiador, não há Estado sem exército, não há exército sem soldo, não há soldo sem imposto. Portanto, não há Estado sem imposto, ele vai ter que continuar a existir como fonte de financiamento daquilo que são as atividades coletivas. Nós temos um problema, porque não acabámos o conceito de rendimento acréscimo, nunca o concluímos, porque o mundo está mudando a cada hora e nós continuamos repartindo mal o encargo tributário pelas pessoas, por razões que já foram aqui citadas. Há rendimentos que são muito fáceis de iludir, de evadir, e há outros que estão muito agarrados a uma fonte produtora. Portanto, temos um problema que não resolvemos e que terá que ser refundado, a meu ver, em bases novas, à medida que o novo sistema tributário se for desenhando, porque precisamos de um sistema tributário novo. Depois, temos um outro problema. Nós tornamos os sistemas tributários muito complexos. Estamos pedindo ao sistema tributário que faça praticamente tudo na nossa sociedade. Ele serve para comemorar a independência nacional, sai um benefício fiscal. Serve para combater uma doença, sai um apoio, não sei porquê. E serve para redistribuir a carga tributária entre pessoas, entre cidadãos e contribuintes. Não pondo isso em causa, nós não temos dogmática científica que suporte tanta demanda sobre o sistema tributário. Há uma coisa que o sistema tributário sempre fez bem, e mesmo assim com alguns problemas de repartição, que é arrecadar imposto. Daí para cá, tudo o que acrescentámos ao sistema foi torná-lo mais complexo, foi enchê-lo de teorias inacabadas e muitas vezes mal fundadas, que fizeram com que o imposto se tornasse cada vez mais um instrumento das elites e cada vez menos um instrumento de dominação e muito menos um instrumento de cidadania. Não temos contribuições, agora só temos impostos e nós somos contribuintes, não somos impostores. Temos que pensar nestes termos. Na Revolução Francesa, os impostos saíram de lá como contribuições, les contribuables, é o que nós somos, mas cada vez mais somos menos contribuintes, somos cada vez mais entes sujeitos de um imposto que é cada vez menos negociado connosco, porque as instâncias dessa negociação também estão muito exaustas e nós não somos representados. Temos depois um problema que já falou o professor Casal Tanabais. Vivemos cada vez mais um sistema de apartheid tributário, um sistema de apartheid fiscal. O imposto, como diz um amigo meu, é coisa de pobre. E na verdade, faz-me lembrar também aqui as palavras do Sr. Warren Buffett. O Sr. Warren Buffett, há alguns anos, disse assim: não mimem os ricos, tributem os ricos. Nós podemos ser mais tributados, porque é que não nos tributam? Ó para lá, nós estamos aqui. E eu costumo responder dizendo dessa forma: porra, se querem ser tributados, então não se resguardem sobre formas de rendimento que de facto não têm tributação, que são fáceis de deslocalizar e que são levados por Vossas Excelências, as vossas empresas e os vossos advogados para jurisdições onde os Estados e as jurisdições normais não alcançam. É preciso perceber que as Ilhas Virgens Britânicas investem mais
As ilhas do Caribe investem mais na China do que toda a União Europeia, que é o maior bloco comercial do mundo. Portanto, se os senhores ricos querem ser tributados, então não fujam à tributação. Portanto, se o senhor Warren Buffett não quer ser mimado, quer ser fustigado com o imposto, então ele que não permita que os seus advogados vão passar para outro, levem a tributação para outro lugar. Tenho 2 minutos e eu não costumo passar do tempo. A meu ver, nós estamos elaborando num erro crasso, que é, estamos trabalhando dentro das mesmas bases, os mesmos fundamentos, os mesmos princípios, as mesmas regras, os mesmos valores. Nós temos que refundar a ordem tributária, porque os factos económicos surgem-nos com tal violência e com tal alteração que nós não podemos, provavelmente, continuar com grandes padrões ao nível da tributação real, efetiva, o lucro real das empresas. Isso é demasiado chique, é demasiado caro e demasiado impraticável para o mundo moderno. Nós temos empresas que não existem na nuvem, que se deslocalizaram, que pagam impostos onde querem ou não pagam, e nós temos que ir atrás deles de uma forma bastante mais violenta, eventualmente no sentido de criar factos tributários que sejam mais básicos, mais grotescos, mais simples, mas ao mesmo tempo mais eficientes. Os sistemas tributários querem ser muito justos, mas depois não arrecadam. Então precisamos de coisas provavelmente menos justas, mas muito mais pragmáticas do ponto de vista daquilo que é a tributação, para que eu e outros não sofram aquilo que sofremos. Com uma renda de 80.000 euros bruta em Portugal, a alíquota do imposto de renda é de 48%, mais 2,5% de adicional, portanto ela passa dos 50%. E aqui eu pergunto, um sujeito com 80.000 euros de renda bruta anual é rico? É milionário? Está sujeito a uma alíquota máxima desta brutalidade e deve continuar a sê-lo? É isso que nós queremos? Ou, na verdade, para muitos de nós que não podem mover a nossa renda para outras jurisdições, estamos atingindo aquilo que é o limite da curva de Laffer e estamos dizendo para o sistema: eu tenho que fugir disto porque eu não aguento. Vou-me posicionar, não sei como. Não quero dizer mais nada, mas são provocações que aqui ficam, até porque o meu tempo acabou. Escafo, meu querido, aqui tem. Muito bem. Muito obrigada. Eu, sendo quase a última a falar, tenho a vantagem de já foi dito quase tudo. Mas há uma questão que me preocupa e que o Sr. Professor Casal Tanaves abordou indiretamente, mas falou nela indiretamente, embora tenha falado nela diretamente. Quando nós começamos a pensar os sistemas fiscais, fixávamos despesa e depois íamos pensar a receita. Eu ensino aos meus alunos de finanças públicas que os orçamentos fixam despesa e que a fixação da receita está sujeita apenas a um princípio de tipicidade qualitativa, mas não quantitativa, enquanto do outro lado fixamos um montante. A sensação com que eu fico agora é que subvertemos todo este sistema. Deixamos de ter os órgãos legislativos a fixar despesa e temos-los a fixar receita. E deixamos a despesa crescer. E com isto, o que é que eu queria fazer aqui a ligação entre Estado fiscal e Estado social? Não é só o Estado fiscal que está em crise e que precisa de ser repensado. O Estado social também. O que nos leva, na minha perspectiva, a olhar não só para os factos tributários, de que já aqui falamos, mas para os próprios sujeitos tributários. O Sr. Professor também falou na questão da tributação dos robôs e eu aqui chamo a atenção, não são todos robôs inteligentes com capacidade de autocriação, portanto com machine learning e dotados de inteligência artificial. Esses, não todos os outros já os temos, são diferentes. A questão é, será que não são esses que vão ter que ser tributados para ajudar, ou as empresas que os utilizam, para ajudar a suprir esta falha que nós vamos ter momentânea, mas muito, perdoe-me a expressão, disruptiva, rápida, porque de facto é isso que está a acontecer, num momento muito rápido estamos a ter essa substituição. Então temos aqui se calhar novos sujeitos. Outros novos sujeitos, os ditos avatares do metaverso. Ou não, eu aí tenho algumas dúvidas, porque quer-me parecer que eles são uma espécie de alter egos das pessoas jurídicas e das pessoas físicas e, portanto, podemos resolver o problema por essa via. Portanto, se eles forem uma espécie de anúncios, juridicamente, portanto, temos uma extensão da personalidade da pessoa física e da pessoa jurídica a essas entidades que laboram no metaverso com a sua capacidade de gerar rendimento, também ela exponencial. E falta-nos aqui um outro setor da economia do mundo físico, mas não do nosso mundo físico terrestre.
A economia espacial. Prevê-se que em 2040 já seja possível explorar os minerais existentes no espaço de forma economicamente viável. Essas empresas tendem a criar-se no espaço extra-atmosférico. Mas não é só essa questão dos minerais, também muitas inovações na área da saúde. Descobri há cerca de uma semana uma nova capacidade de gerar também rendimento e riqueza, mas por empresas que se vão situar não nos metaversos, não em paraísos fiscais, mas que têm vontade de se deslocalizar para Marte, por exemplo. E como é que nós vamos resolver isso? Então, temos aqui esse problema também do lado dos sujeitos. E permitam-me só, para terminar, acho que ainda tenho uns minutos, que refiram-me outra coisa. Ouvi a senhora professora falar aqui da questão da fiscalidade e da extrafiscalidade. Eu olho para os impostos hoje em dia e só vejo a extrafiscalidade. Todos os impostos têm uma segunda, ou melhor, deveriam, como disse o professor Xavier de Basto na sua última aula, foi uma frase que eu nunca me esqueci. Os impostos servem para cobrar receita. Tudo o resto são adicionais. Mas a verdade é que nós temos pedido muito aos impostos e agora a sensação com que eu fico é que estamos só a pedir o resto e que nos esquecemos que a sua função principal é arrecadar receita. Como é que eu corrijo as assimetrias de distribuição de rendimento? Políticas sociais. E, portanto, o Estado fiscal, mais uma vez, ligado ao Estado social, sim, mas por essa via. Ou seja, políticas sociais. Como é que eu resolvo as questões ambientais? Bom, aí tenho algumas dúvidas, acho que os impostos podem ter um papel mais forte numa fase inicial, juntamente com outras medidas. Mas a extrafiscalidade, e nós ensinamos isso nos benefícios fiscais, é temporária. Então, se os benefícios fiscais são temporários, os impostos de cariz extrafiscal, ou prioritariamente extrafiscais, não deviam também ser temporários? Que significa que não cumpriram o seu principal desidrato. Habitualmente chamamos-lhes impostos suicidas. Se eles forem eficazes, a curto ou médio prazo a sua receita será zero. Então, não deveriam ter a tal vigência condicionada? Não deveriam ser revistos também eles? Estas são questões que me têm preocupado muito. E preocupa-me também a própria ligação que nós temos estabelecido de residência e, em alguns casos, nas pessoas físicas, de naturalidade ou nacionalidade a um Estado. Isso ainda fará sentido, mais uma vez, na tal ligação Estado fiscal, Estado social. Porque a nacionalidade é efetivamente um dos marcos, quer da tributação, do rendimento global, através da residência / nacionalidade, mas o Estado social funciona muito mais com base na nacionalidade, em algumas questões, não em todas. Em Portugal, nós temos uma separação grande entre política de saúde e política social, e a política social é baseada na residência, mas a política de saúde não, é muito mais ampla. E, portanto, pode colocar aqui problemas de sustentabilidade. E sustentabilidade, neste caso, muito financeira, mas, naturalmente, que também pode colocar outras questões. No fundo, deixava estas questões em aberto para a discussão. Muito bem. Agradeço à professora Matilde, agradeço aos que já expuseram. E vou fazer algumas considerações, senão perde a graça, sem dúvida nenhuma. Primeira observação, e agradeço o convite feito, foi quando eu vi o nome do painel, Futuro da Tributação. Eu fiquei pensando assim, futuro da tributação, casado com o Estado social e com a enorme desigualdade que tem e permanece em diversos países do mundo, qual é a consequência? Contribuinte, vamos pagar mais. O futuro da tributação é cobrar mais de todo mundo. Isso é simples. Agora, o problema é de quem, como, onde. Aí você tem, neste painel sobre disrupção, algumas questões. E a primeira questão que me vem à mente é que as bases tributárias tradicionais ou contemporâneas, elas, em grande parte, permanecerão. Reparem que vai, de certa maneira, na contramão do que foi dito.
consumo permanecerá. Ok? A questão da propriedade, claro que permanecerá com uma arrecadação baixa. Renda permanecerá também. O comércio exterior, etc., também permanecerá. Nós temos uma alteração a partir do meio digital. Porém, mesmo o meio digital, enquanto consumo, também terá bases semelhantes. Por quê? As compras no meio digital de bens físicos, eles têm que circular na aduana, têm que circular internamente. E aqui se tem a base tributária colocada. O problema está no consumo de bens digitais imateriais. Aí a coisa pega. É o Netflix, é a questão da internet em si. E aqui que é, nesse espectro, que nós precisamos pensar um pouco em como fazer. No meio digital ainda, existe um outro tipo de problema, que é o meio digital não enquanto consumo, mas enquanto renda. E aqui é um problema, uma grossa confusão, como gosta de dizer o ministro. Aqui nós temos um problema grave, porque como é que você vai cobrar a renda destas pessoas jurídicas que trabalham entregando bens digitais, não materiais? E aqui é o que a gente tem como uma disrupção dentro do sistema. Ora, dentro deste perfil, entra duas novas variáveis. E com essas duas eu já vou caminhando para o fim. Uma das variáveis você mencionou há pouco, que é a lógica de manutenção do Estado a partir da dívida. Existe um autor alemão, o Wolfgang Streeck, que normalmente analisa que os estados deixaram de ser estados fiscais para estados endividados, onde você passa a ter emissão de títulos para manter o Estado, e o tributo apenas paga a dívida. É uma outra questão. E uma terceira questão, a segunda do que eu estava comentando, é que, para poder financiar a Previdência, repare que eu trouxe um outro problema para o proscênio, para nós conversarmos. Para poder financiar a Previdência, talvez seja a saída de casar com a questão da renda destas pessoas jurídicas que vendem bens imateriais. Exemplo, não sei quantos empregados tem a Netflix, o Google e por aí, mas eles têm sede em todos os países. Talvez uma fórmula seja, para financiar a previdência desses locais, fazer uma tributação diferenciada, dirigida sobre estas pessoas, com base em renda, para custear a previdência, o sistema de aposentadorias e pensões, sem casar isto com a ideia do imposto de renda por si só. Você desloca e aumenta a empregabilidade, diminui o custo sobre salários. É claro que isso tem que ser calculado por uma montanha de economistas. Eu não sou economista, mas, de toda maneira, fica uma ideia na base da disrupção e na base da provocação para o debate que pode vir a ocorrer daqui a pouco. Mas gostaria de lançar isso e ouvir os colegas. O que é que lhes parece uma ideia de manter o sistema previdenciário de cada país a partir de uma tributação destas empresas que têm cada vez mais ramificações e pouca contribuição a dar em cada país. E, ao lado disto, essa hipótese de que as bases tributárias, em grande parte, permanecerão. O grande problema é o imaterial vendido através do sistema online. Portanto, quem gostaria de comentar? Seguramente você começa. Como é que é a história do Jack Estripador? Por partes. Foi demais.
Sí, me supera. 70% de mi familia es vasca. Eu sou bruto. Eu creio que la simplificación es un gran beneficio. Si salen pilares 1 y 2, vamos a tener 700 regímenes por país de renta. La renta de pilar 1, la renta de pilar 2, el normal, las zonas francas, los beneficios. Va a ser una locura. Los abogados trabajarán hasta que la inteligencia artificial los barra. No hay problema, así que para que los que estudian apúrense porque no queda mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no simplificamos? ¿Por qué no hacemos la factura electrónica? ¿Y por qué decimos, en pilar 1 se cobra a las empresas que es en 20 billones? Por supuesto, yo soy miembro de la OSD, del foro, porque iba por el IVA. Ya no hablo por el IVA por las dudas, ni por el CIA, hablo personal, soy solo consultor. Me pagan un poquito menos, pero tengo menos responsabilidades. La cuestión es así, simplifiquemos la historia. Si no lo puedo cobrar hasta que no tenga una factura electrónica bien hecha y hasta que no pueda cobrar bien el pilar 1, ¿por qué no doy que nadie cobre más de 3 a 5% y esa va a ser la renta de las grandes empresas multinacionales? Que de las 160 que hay, 105 son americanas y los americanos tienen su vida propia. Entonces, lo mismo podríamos pensar en términos de seguridad social. Yo vivo en un país, mi seguridad social pertenece a otro país, porque lo paga otro, y así va a ser la vida. Entonces, si yo no tengo que hacerlo muy simple y muy claro. Muy simple y muy claro. Y el problema está, en el fondo, en que los países tienen que colaborar. Si no, esto va a ser un cuadro de Goya, nos vamos a matar entre nosotros. Y yo creo que esto es lo único bueno que se puede sacar, o muy bueno que se puede sacar del proceso de la OSD. Hay que buscar soluciones globales. Si yo no tengo información, lo que usted dice es totalmente razonable, pero el problema es que muchas veces uno tiene diferentes residencias fiscales. Yo no vivo en mi país, vivo 4 meses, vivo otros 4 en otro lado y otros 4 en otro lado. Entonces, si no se tiene la información y no simplifica un poco la vida, en pilar 1, por ejemplo, o en pilar 2, no ponerlo para las empresas que pagan 15%, sean solo las empresas que facturen más de 750 millones. Porque una empresa en Brasil puede facturar 500 millones y una de las empresas que facturan 750 millones puede facturar 200 millones. Y le voy a cobrar diferente porque no va a tener mínimo. La de Brasil no tiene mínimo, la otra sí. Entonces, tengo que simplificar un poco y tiene que ser mucho más colaborativo el mínimo. Pero el mundo del futuro, yo creo que el problema más grande va a ser la brutal caída de la clase media. No lo va a sustituir el impuesto a la renta porque todos nos peleamos por las grandes empresas que son las que cambian el mundo. No por las emprendeiras, los que tienen negocio político de la vaca atada. No, las creativas. El mundo del futuro tiene el problema social. Las clases medias se van a achicar. Cuando la clase media se achica, la democracia se achica también. Entonces busquemos un sistema que colaboremos y podamos cobrar algo razonable. Y eso el mundo no lo está haciendo. Entonces, yo creo que el problema no es un problema de justicia. Hoy tenemos que ir más abajo. Durante la transición, las cosas tienen que ser sencillas. Mucho ficto. El ficto es injusto por naturaleza, como los promedios. Los promedios se ahogan los bajitos. Mala suerte. Pero es la única manera que vamos a poder salir de esto. Queria fazer alguns comentários assim. Primeiro, quais são os grandes negócios hoje no mundo, né? Há um século atrás, talvez era ser dono de uma ferrovia, ser dono de uma siderurgia. Hoje, as 10 empresas mais valiosas na Bolsa de Valores, não na brasileira, ou na portuguesa, mas
de Nova York ou em Frankfurt, essas 10 empresas não produzem nada físico, né? Segundo, a gente vive um mundo que não só quando a gente fala na globalização, né, nas nuvens, é a globalização financeira. Você tem regras razoavelmente duras para preço de transferência e controles, só que essas grandes corporações não trocam bens entre si, elas trocam empréstimos. Se pegar a pauta de investimento estrangeiro direto do Brasil, o grosso do investimento estrangeiro direto do Brasil não é compra de uma empresa, né, ou construção de uma fábrica ou compra de ações. O investimento estrangeiro direto é a matriz dando empréstimo para a subsidiária. E dá para entender, inclusive, com todo respeito, quando a gente vai negociar com a OCDE, por que querem acabar com o IOF no Brasil? Porque você tem no Brasil um imposto sobre operações financeiras e que, ao meu ver, pode fazer o papel um pouco do preço de transferência, né? Fora a questão do JCP, como a Helena aqui está lembrando. Aliás, no JCP, é curioso, né? Quase não se fala. Você retém mais JCP de remessa para o exterior do que de pagamento dentro do Brasil, né? Que é os juros que você está, é o lucro que você está remetendo, né, lá para fora. Eu até não quero, não era para me estender muito isso aqui, que tem Rachid aqui, tem Barreirinha, tem muito, a gente vai poder discutir com mais profundidade, né, esse assunto aqui nos próximos dias. Mas eu enfatizo muito, que acho que nessa visão geral, que a gente tem todo um sistema montado para o mundo físico, num mundo em que o que cada vez mais vale não é físico. E esse é o dilema grande que a gente tem pela frente. Um último registro, um pouco nessa discussão, por sua vez, essa questão de tributar o futuro ou tributar robô, eu sou extremamente cético, assim, minha opinião pessoal. Porque o que é o robô, né? Eu tenho um robô aqui no bolso, que é esse telemóvel, o celular. Né? Para mim, isso aqui é um robô. Quer dizer, não existe mais a figura do robô da fábrica, né? Aliás, outro dia até alguém estava comentando comigo que não pôde visitar uma fábrica na China porque estava sem luz, estava apagada e a fábrica estava funcionando inteira sem um funcionário. E para poupar energia e para poupar custo, não tinha nem luz. E estava lá. Quer dizer, o robô é máquina e o robô, nessa economia digital, é sistema, é processo, é inteligência. Quer dizer, não é mais nem aquela maquinazinha física lá, né, com aqueles bracinhos. Então, não é por aí que a gente vai. Eu só deixaria aqui, de provocação, no caso brasileiro, e até mexendo com o Alberto, com os colegas, né, de fora do CIAT, o Brasil tem um diferencial em relação ao resto do mundo. Acho que é o único país que tem contribuição social não apenas sobre a folha salarial, mas tem contribuição social sobre o lucro e sobre o faturamento. Nenhum outro país tem isso. Só que a gente não tem um sistema, na minha opinião pessoal, de tributação da Seguridade Social. Esses tributos, ou essas contribuições, né, chamam contribuições, não se falam entre si. Você defendeu cada uma, né, e por conta própria. Por exemplo, a contribuição é sobre lucro líquido. Mas quem disse que é lucro líquido? Por que tem que ser lucro líquido? A coisa só falou lucro. Pode ser o lucro bruto, pode ser o lucro operacional. Tem vários conceitos. A gente definiu, saiu uma lei lá que é o lucro líquido, e é um pouco aquilo, né? Você vai seguindo, ninguém pergunta e você não reproduz. Né? Por que eu não repenso essa tributação, né, sobre o lucro, inclusive para combiná-la de alguma forma com a tributação, né, de salário? Terminando. Na tributação de faturamento também, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, a COFINS e o PIS no Brasil, na verdade, não é uma contribuição, é um mini-sistema, né? Porque você tem de tudo. Aliás, o PIS,
PASEP, né? Incide sobre o governo, que não existe nem o governo, incide sobre orçamento, incide sobre folha salarial das entidades lucrativas, é uma abrangência até maior do que o próprio CPMF. Mas o regime não cumulativo nosso é base contra base. Ninguém tem no resto do mundo IVA base contra base. Quer dizer, eu achava que o Japão era, mas depois o Varsano me contou que é só o nome, na prática é imposto contra imposto. E eu não sei, até deixar aqui a provocação com o Alberto, tem Zambrano, tem o Vamparo, mais gente aí também, até onde o base contra base não poderia ser uma solução, porque significa não tributar o produto e sim tributar a produção. E se esse não poderia ser um caminho melhor para conseguir alcançar essa economia virtual. Mas a gente tem um dia para discutir isso, porque pode ser que amanhã estejam votando no Brasil e acabando essa rara oportunidade que a gente tem, que é tributar o valor adicionado pelo método diferente do resto do mundo. Mas agradeço. Antes de passar ao professor Catarino, só um registro. Essas contribuições foram sendo criadas independentemente, sem fazer um sistema entre si, e nem a Seguridade foi colocada como um sistema de gasto entre si. A coisa não dialoga com o outro. A coisa é complicada na arrecadação e no gasto. Caucha. Muito obrigado. Aprende-se muito nestas coisas, não é? Porque há uma coisa que todos temos, é dúvidas. Não é? E não sabemos muito bem para onde ir, queremos ir para algum lugar. É como alguém já disse, não é? O homem tem saudades do futuro. Nós somos capazes de idealizar um sistema tributário justo, fraterno, uma sociedade justa, fraterna, ideal. Não somos capazes de a construir. O caminho é que é difícil. Agora, nós temos de facto aqui, para esta área nova que é a economia digital, a economia que não se vê, mas que existe, temos que pensar, enfim, eu estou alinhado com aquilo que os colegas disseram, temos que pensar isto em bases novas. Ela não é material, mas ela existe. Existe alguma forma de a comensurar, de a medir? Há fluxos, há realidades, há valores, há informação que é transitada. O que nós temos que fazer, nós tributaristas, e nós que pensamos estas coisas até mais numa perspectiva constitucional, é sair da caixa e para esta realidade disruptiva criar princípios, criar regras, criar sistemas que sejam simples, que sejam muito objetivos, que tenham alíquotas muito moderadas, mas que sejam super universais, para garantir que, e depois conseguir uma boa, isto é muito difícil, uma boa ordenação, ou enfim, uma espécie de uma boa concatenação mundial. Não vale a pena um Estado procurarem soluções muito específicas e muito pesadas quando os outros não o seguem, porque a economia digital tem esta função, ela é como o gás, ela flui para qualquer lugar, mas não para a minha jurisdição, porque ela não é agradável. Para se tornar agradável tem que ser barata, tem que ser simples, tem que ter alíquotas baixas, tem que ter universal, tem que ser muito expedita, poderá não ser muito justa, mas a justiça pode ser compensada com uma alíquota baixa. Pagas alguma coisa, mesmo que não estejas pagando tudo. O que acontece é que agora eu tenho franjas da economia mundial, tenho uma grande franja da riqueza mundial que não paga nada ou paga muito pouco. E porque eles não pagam, outros estão sendo sobretributados. Gostava só de lembrar que temos que evoluir não na ruptura, mas na continuidade. Temos bons princípios que nós, no direito tributário, no direito financeiro, no direito administrativo, no direito e na sociedade, nós construímos ao longo de 100 anos. Não são para deitar para o lixo. Façamos aquilo que fazem os ingleses, evoluem na continuidade. A solução deles é melhor, talvez a solução francesa, que é uma solução de ruptura. Temos disrupturas, mas vamos tratá-la dentro de princípios, de valores, mas ao mesmo tempo tendo a coragem de pensar fora da caixa. Gostava só de deixar o pensamento do Sr. Edmund Burke, século XIX. Tributar e agradar não é acessível aos homens. Isto nunca acontecerá. Assim como não é amar e ter juízo. Muito obrigado. Bom, eu iria pegar nas suas palavras e dar um pouco de continuidade. Simplicidade
compreensibilidade para haver aceitabilidade. Ou seja, um sistema simples para poder ser compreendido e para poder ser aceito pelos destinatários. Acho que esse é o caminho. Como é que nós lá chegamos? Tínhamos o Smith, temos o Mirrlees recentemente, pessoas praticamente opostas, mas que apontam esse caminho, simplicidade para compreensibilidade e aceitabilidade. Acho que esse é de facto o caminho. E só uma frase muito curta, já disse aqui nesta sala, e de facto a arte de cobrar impostos, não, a frase não é minha, é de um senhor francês, a arte de cobrar impostos é a arte de depenar um ganso. E consiste em retirar o máximo de penas com o mínimo de reclamação. Quem conhece os gansos sabe que eles são perigosos. Tentar aproximar-se de um ganso é perigoso. Tentar tirar-lhe uma pena com o ganso vivo é mais perigoso ainda. Nós, contribuintes, somos os gansos. E se nós soubermos que as penas nos são tiradas e para que é que elas servem, então se calhar compreendemos o tributo e aceitamos-lo melhor. Só mais uma coisa, a questão dos robôs e essa questão da tributação, há uma parte que para mim é fácil. Os robôs contribuem para o lucro das empresas. As empresas são tributadas no seu lucro. Se nós resolvermos esse problema, temos o problema resolvido. Nem precisamos de saber o que é que eles são, nem de os classificar, nem de nos preocupar com o que quer que seja. Tenho dúvidas é que consigamos ficar só por aí, se não repensarmos o Estado fiscal, o Estado social também. Muito obrigada. Duas observações aqui para a direita. Primeiro, a questão da Matilde, ou seja, voltamos às bases. Uma base é lucro, outra base é consumo, voltamos às bases. Quer dizer, o robô estaria subsumido no lucro da empresa. Ok. E quanto ao Catarino? Catarino, se a lógica é de simplificar, cobrar pouco, a lógica da justiça fiscal está fora? Ou seja, tratar desigualmente as desiguais na medida, porque aí teriam que ser mais tributados, outros menos, pelo menos na renda. Consumo é mais complicado, mas a gente optaria por um, afastaria o outro? Ou fica na base do, como é que é? O amor é uma loucura. Que faz isso. Bom, a este ponto, temos alguns minutos, já quem manda aqui é o Zé Roberto, que já soprou no meu ouvido, que gostaria de ouvir, se alguém gostaria de se manifestar na plateia, para a gente poder explorar ao máximo esta oportunidade de ouvi-los e trocar ideias com todos. Alguém? Basta levantar a mão. Professor Casalta, acho que era interessante nós termos... Está chegando o microfone. É só para os, enfim, felicitar pelas intervenções e relativamente às questões, de facto eu concordo. Simplificar e o problema é da regulação. Mas eu pergunto, a regulação, quem faz a regulação? A regulação é em larga medida uma autorregulação para efeitos fiscais das próprias empresas, as multinacionais. Aliás, não é só no domínio dos impostos. Elas, de facto, mesmo no domínio dos investimentos, do financiamento, do direito laboral, elas verdadeiramente autorregulam-se. Elas é que vão indicando o caminho, porque a regulação feita pelos Estados é extremamente fraca, os Estados são fracos. Está bem, os Estados Unidos, a China tem a superregulação porque é uma ditadura. Nas ditaduras as regulações funcionam, pelo menos para os que lá estão, e estão lá muitos. Mais de 1,5 bilhão de pessoas. E também muitas das multinacionais estão na China. Agora, como é que isso se consegue? É evidente, a OCDE, enfim, se calhar passaria pelas Nações Unidas, mas todavia, de facto, tenho a dificuldade, mas é um problema da regulação, sem dúvida nenhuma. Porque, de facto, como funcionou o mercado, enfim, convencional, havia uma certa regulação que era feita pelas empresas, mas também pelos Estados e pela dimensão da economia. A economia era nacional, ficava, logo por aí havia uma grande regulação. Quando passa a ser, enfim, internacional, e onde elas não têm, enfim, são empresas globais no sentido de que elas atuam em todo o mundo e, de facto, não têm pontos, a regulação precisa de pontos. Para regular portanto, o trabalho, o financiamento, os impostos,
têm que ter pontos. E aí o contacto é, de facto, minuto, quer dizer, seria uma autoridade internacional, a OCDE, é evidente que é melhor um pouco do que o nada, mas eu acho que é pouco. É certo que é uma grande evolução. Com a troca de informações, com o fim de sigilo bancário, são progressos enormes, mas são relativamente pequenos para aquilo que nós precisamos. São enormes relativamente ao que tínhamos, mas eles são relativamente pequenos para aquilo que necessitamos. Era só isto. Professor Scarfe, bom, vamos direto à questão. Acho que é um painel excelente. Só quero colocar um ponto que eu acho que é essencial, né? Nós passamos o século XX debatendo a construção desses conceitos de direito tributário, um isolamento do direito tributário em relação ao direito financeiro, em relação ao constitucional, em relação à própria temática mesmo da economia. E o que a gente vê nesse início do século XX é justamente como base disruptiva a volta do direito tributário, a integração com o direito financeiro e a preocupação forte, não é, com o papel desse sistema tributário no modelo constitucional de cada país. Pois bem, nessa lógica, a sobrevivência de certos princípios e certos conceitos, como disse o professor Catarino, do passado, ficando cada vez mais difícil. Por exemplo, sobrevivência de um princípio como capacidade contributiva subjetiva. Não é? A capacidade contributiva tende a ser cada vez mais objetiva, buscando bases simples, bases a praticabilidade da tributação e tentando exatamente garantir que quanto mais isso seja possível ou permita a redução dessa incidência tributária, isso possa, digamos, ampliar a quantidade de contribuintes possíveis para chegarmos ao financiamento do Estado. Porque o que se quer, em ampla medida, não é otimizar apenas a tributação, mas é otimizar o orçamento público. O orçamento público que trabalha com uma expectativa, professora Matilde, exatamente de espontaneidade do pagamento do tributo. Que não haja litigiosidade, que o contribuinte não fique discutindo a sua capacidade contributiva subjetiva por 10 anos em relação a um determinado fato gerador de imposto. E isso, para mim, é o que vai ser, digamos, o grande desafio do jurista do século XXI. É como refletir e repensar esses princípios clássicos à luz desse modelo de tributação, que virá, não tenham dúvidas, com não só a desmaterialização da economia, não só com a eliminação das fronteiras nas transferências de bens e produtos e serviços, mas virá especialmente com essa transnacionalidade dos contratos e também dos controles. Porque uma coisa é certa, eu acredito que o próximo passo das entidades internacionais, a partir dessa convenção multilateral de trocas de informações, mutuassistência da OCDE, será a cobrança ou a contribuição entre os países para a cobrança de tributos entre eles, que é o grande desafio que nós ainda não paramos para discutir. Não é? E os países relutam muito, as cortes constitucionais relutam muito, por exemplo, ou os tribunais superiores, né, nos vários países, em aceitar que um país cobre tributo dos seus cidadãos em território alheio. Então, esses são desafios que eu acho que nós teremos que enfrentar no ponto de vista jurídico. Refletir sobre esses princípios, porque a capacidade contributiva subjetiva para o futuro será cada vez mais tênue, né? Ela não vai... Certamente, se alguém alegava capacidade contributiva na década de 70, Scarfe, no Supremo Tribunal Federal, os ministros passariam a perceber aquilo de uma forma. Se alega hoje, talvez digam, olha, isso aqui é uma inconstitucionalidade reflexa e outros temas. Muito bem. Passo para o Roberto. Muito rápido. A pergunta sua é muito importante. Eu não sei nada. É como a um jogador no Uruguai que lhe perguntaram como ha corrido, quantos sumones tem. E ele disse, como todo mundo. Então, não posso contestar isso, que lo tome outro. Porque os problemas legales que va a traer todo esto son.
La de él la puedo tomar, pero un poco, porque me dejaron y voy a ir un poco una visión de Chicago. No salgas de tu ámbito. Por eso la escuela de Chicago es no salgas de la economía, no salgas de la tributación. Pero la tributación y la regulación van juntas. El problema que tenemos es que en el mundo del futuro, dominado por estas grandes empresas, y no estoy hablando de las empresitas nuestras, de los curritos nuestros, de que un negociadito acá, no, las que crean el mundo del futuro, química, biotecnología, esas ya no están viendo el flujo de carreteras o el flujo eléctrico. Nosotros somos. Por eso hay que regularlas, porque son las que afectan mi salud, mi mentalidad, lo que leo, mi cultura, etcétera, etcétera. Entonces, no hay ninguna duda de que va a tener que haber una regulación. Si no nos podemos poner de acuerdo en tributación, en regulación va a ser imposible. Y cuando digo regulación es la primera parte, porque la segunda parte es que además están con un proceso de concentración que ni el propio Marx se lo hubiera recordado. Si ustedes recuerdan, Marx decía, en el largo plazo va a haber enormes oligopolios o enormes monopolios. Y yo creo que Marx, otra de las leyes de Marx, que se están cumpliendo, que todos somos un poquito marxistas, ¿no? También todos somos un poquito friedmanistas y también en gasto deberíamos ser más responsables y ser un poquito más de la escuela austríaca también. Deberíamos ser un poquito de cada cosa, de ser Hayek, ¿no? y tener límites al gasto. A lo que voy en regulación, que su pregunta no se la puedo contestar porque no soy un experto en regulación, pero para mí la clave está en la transparencia. Por lo que debemos pelear, yo peleo por la simplificación y por la transparencia. Por la simplificación porque soy burro y bruto. Por la transparencia, porque es la única manera que vamos a sobrevivir. Si no sabemos cómo son las transacciones, lo que no se conoce no es sujeto de política pública. No es que no lo pueda, no lo voy a poder controlar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener control de las transacciones. Para tener control de las transacciones tenemos que ir a la factura electrónica real. El cripto nos va a sacar todos los sistemas de pagos. No van a poder ser regulados. Yo sé que Brasil está haciendo un gran esfuerzo y la Unión Europea también, pero la tecnología está mucho más avanzada y las transiciones son terribles. Entonces, si nosotros aseguremos lo que sabemos hacer bien, tenemos que ir a una factura electrónica mundial, tenemos que transparentar todas las operaciones y eso va a suponer una lucha ideológica feroz, donde solo la Unión Europea está preparada para eso. Porque la regulación en China es el gobierno tratando de dominar a las empresas. El gobierno en la ofensiva. Y la regulación en Estados Unidos, ¿qué es? Es el gobierno reaccionando cuando las empresas se les escapan. Es una regulación defensiva. Solo la Unión Europea tiene esa capacidad. El problema es, y yo lo entiendo, que la regulación no puede frenar el desarrollo tecnológico. Pero yo me preocuparía en el mundo del futuro, quizá más de la regulación que de la tributación. Muchas gracias. Dejo la pregunta de Heleno. Não, para a pergunta já. Para a pergunta do Heleno, devo dizer que concordo plenamente. A integração entre direito financeiro e direito tributário, que foi abandonada em alguns lugares durante algum tempo, é um grande desafio. Tanto que, o que é que falávamos aqui? Estado fiscal, arrecadação, em conjunto com o Estado social. E o Estado social tem a lógica do gasto, que deveria ser mais responsável. Menos Hayek, por favor, mas mais responsável, sem dúvida nenhuma. Esse ponto, estou de acordo. E esse é um grande desafio. Tanto que, ao mesmo lado que falamos de como financiar, que é a arrecadação, falamos em como custear o sistema de previdência. Ou seja, estamos falando aquilo que o ministro já falou várias vezes, Roberto fala sempre, de como é que se custeia o Estado social. Você tem que casar arrecadação e gasto e dívida. E dívida é um aspecto muito importante também dentro desse contexto. Bom, alguém mais na plateia? Ali atrás. Bom dia a todos, Carlos, boa tarde. Não dá para eu ver, mas acho que é Radassa. Radassa. Sou eu, professor Scaff, aqui para a gente ir já caminhando para o fechar da manhã, alegre por esses painéis que muito
brindaram conhecimento. Bom, acho que arrecadar e financiar é algo que a gente tem falado há muito tempo, mas a gente passa agora, e aí vem a fala muito precisa, que tributação e regulação andam juntas, né? O professor Alberto comenta agora. E é justamente isso, arrecadar, financiar políticas públicas e regular. Então, o Estado também passa a usar o tributo como instrumento de regulação. E a extrafiscalidade passa a conferir, então, tributos, funções ainda mais pesadas, professor Catarino, porque, além da necessidade social, ambiental, né, relacionada ali aos impostos seletivos, a gente passa a ter também, nessa tributação, a necessidade de controle de mercadorias, controle de comportamentos, direcionando aí por as mais diversas aplicações do tributo, o que a gente coloca, e aí acabar colocando tudo até no imposto seletivo, de repente, ou mudando algumas formas de contribuição. E eu acho que isso é um grande desafio também para o futuro, a questão de regulação. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Tá certo. Olha, vamos fazer uma segunda pergunta. Jonathan, aqui na frente. Bom, com isto, alguém mais gostaria de levantar a mão para comentar? Porque, senão, após a pergunta do Jonathan, resposta da mesa, nós encaminharemos para encerrar essa fase. Bem, obrigado. Então, vamos lá, Jonathan. Obrigado, Scaff. Não, eu começo a pensar sobre um pouco dessa crise do imposto de renda, porque as empresas de tecnologia, de forma geral, elas têm prejuízos constantes durante um largo período de tempo. Por exemplo, o horizonte de lucratividade de uma empresa como a Uber, e todo mundo aqui em Coimbra está usando o Uber para se locomover, é de 15 anos de prejuízos, 12 anos de prejuízo, 20 anos de prejuízo. A Amazon começou a dar lucro depois de 8 anos, e ainda assim os prejuízos fiscais ainda estão sendo utilizados para não pagamento de tributos nos Estados Unidos. Então, como a gente pensar em uma tributação da renda, nesse futuro da tributação, em que essas empresas são financiadas por seed money e não por um lucro que ela gera. Então, eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem que pensar em como a gente vai ter uma manutenção de uma arrecadação de base para o governo, sem, de outro lado, onerar essas empresas que não estão produzindo, de fato, resultados positivos. E isso passa, talvez um pouco, dentro do processo de monetização dessas empresas. Porque cada empresa hoje monetiza elementos diferentes. Empresas concorrentes, por exemplo, como Uber, 99 Táxi, que a gente tem no Brasil, BlaBlaCar, elas monetizam aspectos diferentes dos seus modelos de negócios. Então, como capturar essa riqueza dessas monetizações diferentes e, de outro lado, como manter essa estabilidade das receitas públicas. Eu acho que esse talvez seja um dos desafios que eu queria que a mesa comentasse. Muito interessante. Mais alguém? Não? Então, vamos fazer o seguinte, passarei ao professor Catarino para responder a observação feita pela Radassa e depois passarei ao Alberto para a questão referente ao Jonathan. Ok? Muito bem, obrigado. Eu já tinha fechado com o tempo tinha acabado, mas enfim, cá estamos. Os sistemas tributários estão evoluindo com essas contribuições de uma forma um pouco anárquica. Quanto à natureza, quanto aos fins, quanto à sua razoabilidade e quanto até em termos relativos por atividades ou por contribuintes. Eu lanço uma contribuição sobre um determinado setor bancário, depois vai uma contribuição sobre não sei o quê, e na verdade elas surgem assim um bocadinho ad hoc, e eu tenho alguma desconfiança em relação a elas, porque parece que falta um bocadinho de dogmática, falta um pouco de propósito, parece que está nascendo um sistema tributário ao lado de um sistema tributário mais tradicional, que são os tributos mais básicos e mais essenciais, que tributam os factos tributários mais comuns e mais estruturais. Portanto, temos de ter algum cuidado. Elas podem ser práticas, podem ter esta função essencial de trazer receita fácil e rápida, porque são factos tributários concretos ou manifestações concretas de riqueza, de renda, de circunstâncias que, de facto, são apelativas tributar, mas não parece haver aqui algum abuso desse tipo de figuras
não só porque as alíquotas dos impostos tradicionais já estão saturadas, não é possível continuar a subi-las, como porque parecem remendos nos sistemas e não uma nova dogmática que está nascendo. Por isso, isso exige, mais que tudo, a meu ver, um estudo alargado sobre a evolução do sistema tributário, dos sistemas enquanto tal, portanto, sobre as suas bases, sobre os seus princípios e sobre a forma como eles podem acomodar estas novas manifestações muito expeditas de tributar circunstâncias muito próprias e muito novas na vida coletiva que podem deslanchar mais do que construir em cima, podem desequilibrar ainda mais os equilíbrios precários que o sistema já tem. Temos que pensar mais sobre isso, ao invés de simplesmente assistir aos governos lançando esse tipo de contribuições sobre setores específicas que depois não têm nem dogmática, nem parecem muito enquadradas, enfim, na ossatura e no equilíbrio geral do sistema, que já é fraco. Muito obrigado. Obrigado. Alberto. Ali. No, muy corto. Lo que dice, no puedo contestar lo que dice Hadassah porque tengo mea culpa. Si uno fuma 40 años, contribuye muchísimo al Estado, ¿no? Si agarra efisema, muere en un año. Gordos como yo no pagamos porque los vegetales no pagan y después nos mantienen 50 años con diabetes. Entonces, la verdad es que esos impuestos van a existir y cada vez más, pero no nos cambian la vida. Yo creo que es muy difícil hacer ingeniería social con impuestos. Pueden ayudar, no hay duda, ayudan, y hay que ponerlos, pero es más la recaudación que otra cosa. Es como cuando le hablan a uno de impuestos ecológicos. Y los impuestos ecológicos al final es un excise común y corriente a la gasolina, excepto por el ajuste de frontera que nunca se va a poner. Y con esto termino. Ha cambiado la teoría del valor. ¿Ok? Ok. Tenemos desde Smith a Marx, teoría de valor-trabajo. Después vienen los tres marginalistas, que como estoy viejo ya ni me acuerdo, solo me acuerdo de las nacionalidades. Entonces, ahora hay una nueva definición del valor-trabajo, del valor, porque tenemos el valor, el famoso valor del usuario. Como nadie lo midió, no podemos saber cuánto es. Entonces, yo creo que la cuestión acá es, primero, Friedman, me duele porque soy de Harvard. First, the facts. Primero los números. Si no tenemos transparencia, no vamos a poder evaluar eso. Por eso es que yo creo que hay que ir a regímenes simplificados hasta que tengamos claro cuál es la nueva teoría del valor. Y antes que nada, muchísimas gracias por todo. Ha sido un verdadero placer. Senhores, só agradecer a presença e a atenção de todos, agradecer os colegas da mesa, dar por encerrado agora. As orientações virão do cerimonial. Muito obrigada a todos pelo painel. Eu quero informar que nós tivemos uma modificação na nossa programação da tarde e os senhores podem acessar através do QR Code ali no site do evento. Bom, para já vamos fazer um intervalo para o almoço e voltamos às 14h. Obrigada.